Fala gurizada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo nós vamos falar sobre uma possível reviravolta no caso coordenador técnico do Grêmio. Uma última cartada que o Tricolor estará fazendo. A gente vai falar também sobre o excesso de lesões do Amuso e sobre um desfalque surpresa pensando no jogo de quinta-feira contra o Godoy Cruz na Argentina pela Copa Sul-Americana. É tudo isso e muito mais depois da vinheta. Maravilha, pessoal. Antes de tudo, deixa teu like, que é importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube. Te inscreve no canal, me ajude a seguir crescendo. Muito obrigado aos mais de 50 mil inscritos. Obrigado mesmo pelo carinho diário, pela confiança. Ativa as notificações, assim tu sempre será avisado sobre novos vídeos, novas informações do Grêmio, 2 conteúdos por dia, um no final da manhã e outro à noite. E claro que a tua opinião é sempre muito importante, fundamental sobre todos os temas aqui nos comentários. Primeiro ponto que eu quero abordar com vocês são as lesões do Amuso. Porque esse jogador, mais uma vez, está no departamento médico. É uma lesão leve, é verdade, lesão muscular de grau 1, mas não é a primeira e não é a segunda. É pelo menos o terceiro problema do Amuso desde que ele chegou ao Grêmio, e ele recém chegou ao Grêmio. O Amuso sequer disputou a fase classificatória do Campeonato Gaúcho. Ele já chega nas fases finais da competição estadual. Mas mais do que isso, o Amuso é um jogador que tem histórico de lesões. Eu não estou aqui para atentar a algo que está acontecendo somente no Grêmio. O Amuso tinha um histórico bem impactante, eu diria, de lesões lá no Anderlecht da Bélgica. O Grêmio contratou sabendo desse histórico e aqui isso está se repetindo. Inclusive, na entrevista coletiva de apresentação, lá no CT Presidente Luiz Carvalho, lembro que o Caliel Dornelles, inclusive, perguntou a ele sobre este tema e ele disse que era normal, era da vida do atleta e que ele não tinha culpa. E, de fato, ele não tem culpa. Eu não estou aqui criticando o Amuso, mas eu estou aqui atentando para um problema. Independente de quem seja o culpado, temos um problema. Um jogador que tem qualidade, me parece sim ter muita qualidade, inclusive já elogiei várias vezes aqui no canal o Amuso. Ele tem o drible, ele tem esse X1, esse 1 contra o adversário. Ele às vezes passa por 2 marcadores, ele tem personalidade para isso, ele não tem medo de arriscar, né? Um jogador que talvez precise melhorar um pouquinho no acabamento, mas é um jogador que não teve sequência ainda justamente por esses problemas. Ele ainda não teve sequência no Grêmio. Claro que ele teve um problema também que foi um choque de cabeça que, aí não tem o que dizer, né? Não é fruto de histórico de lesões. Foi um azar que o cara teve. Mas ali também ficou um período fora. Então isso está trazendo alguma preocupação. Será que o Grêmio contratou um cara que realmente se machuca toda hora? Ou é algo eventual, é apenas esse momento e ele vai superar isso e vai jogar com sequência? Né? É algo que eu estou colocando aqui para que a gente possa pensar. Afinal de contas, o Amuso foi um investimento bem significativo feito pelo Grêmio e pela qualidade que tem e pelas limitações do nosso elenco, a gente precisa muito dele. Ele vai ser um jogador importante ao longo desta temporada, então que fique à disposição o máximo possível. Bom, o desfalque surpresa é algo que a gente precisava se atentar apenas. O Marlon recém foi contratado, agora, no finalzinho da janela interna de transferências, ou seja, muito tempo depois do Grêmio ter enviado a lista para a Copa Sul-Americana, os 50 nomes para a primeira fase da Copa Sul-Americana. Então, obviamente que ele não está inscrito nesta fase de grupos, então não pode jogar, né? O Marlon está fora do jogo contra o Godoy Cruz, fora de toda, evidentemente, a fase de grupos, e ele poderá depois, obviamente, jogar a partir da próxima fase, o Grêmio avançando, né? O Tricolor, lembrando, precisa ficar em primeiro. Esse jogo contra o Godoy Cruz é bem importante, a gente precisa, no mínimo, empatar com o Godoy Cruz para depois ganhar deles em casa e confirmando as vitórias novamente contra o Sportivo Luquenho e o Atlético Grau, a gente fica com essa primeira posição que é fundamental. Dentro desse processo, sem o Marlon, o Lucas Esteves deve voltar. E aí é o seguinte, o Marlon foi um dos melhores do Grêmio no Clássico Grenal. O Lucas Esteves tem a pressão de também fazer um bom jogo, afinal de contas. Eu já coloquei aqui
Os laterais do Grêmio eram, sim, prejudicados pelo esquema do Quinteiros. Não havia aproximação do meio-campo para ajudar na saída de jogo, então eles precisavam ou recuar no zagueiro, às vezes no goleiro, ou dar o balão direto, né? Aquele lançamento procurando ponta e muitas vezes até mesmo o próprio centroavante. Então facilitou a vida do lateral. Que o Lucas Esteves possa fazer um bom jogo nesta quinta-feira, já que infelizmente não teremos o Marlon. Sobre a questão do coordenador técnico, eu vou contar para vocês, mas antes quero dizer que o Consórcio Porto é uma grande oportunidade para tu realizar o teu sonho. A parceria da Matiello Corretora de Seguros com a Porto Seguros é justamente o Consórcio Porto. Para tu trocar de carro, comprar um imóvel, seja um apartamento, uma casa, um terreno, com parcelas bem reduzidas, 40% a menos em todas as prestações até a contemplação. Esse é o Consórcio Porto. Fala com o Matiello no telefone que está na tela e ele vai fazer todo o encaminhamento para ti, assim como a Matiello Corretora de Seguros faz, obviamente, seguro do teu carro, da tua casa, seguro de vida. Matiello Corretora de Seguros com o Consórcio Porto. Olha só, ontem trouxemos aqui que o Grêmio estava vendo uma dificuldade muito grande para fechar com o Felipão e que era improvável a vinda do treinador. Houve uma certa reviravolta nas últimas horas, tá? O Grêmio estará fazendo uma nova tentativa e já teria enviado, inclusive, esta oferta nova ao Felipão, colocando várias questões que dizem respeito ao dia a dia dele no Grêmio. O que é o ponto principal do Felipão até o momento não ter aceito o Grêmio? Uma questão pessoal dele, tá? É uma questão que eu até sei o que é e que ele precisa resolver e que é muito importante de fato, né? O Felipão tá certíssimo em ter essa preocupação. É isso que tá pegando principalmente para ele não ter aceito esse convite do Grêmio, mas o Grêmio tá colocando para ele uma situação mais tranquila, entre aspas, para que ele possa atender tanto o Grêmio quanto esta questão pessoal. Vamos ver se o Felipão desta vez aceita. Eu diria que é uma reviravolta, até porque do pessimismo estamos com otimismo, tá? Então, nesse momento, tem um certo otimismo até na direção em fechar com o Felipão e aguardando, quem sabe, uma resposta definitiva ainda hoje, nesta terça-feira, no máximo amanhã. Tomara que o Felipão possa dar essa resposta positiva. Acho que ele seria muito importante no Grêmio. E tem, né, claro, não dando o Felipão, as outras alternativas, né? Por isso aqui as fotinhos na thumb, né? O Grêmio pensando em ter um coordenador, né? De qualquer forma, não qualquer coordenador, não contratar um coordenador a qualquer custo, né? Mas pensando em possibilidades, né? Então o Felipão disparadamente é o ficha 1, mas coloca algumas outras possibilidades, a gente especula alguns nomes como esses, né? Lucas Leiva, o Tcheco que está desempregado e trabalhou com o Mano Menezes, tem uma ótima relação com o Mano, né? O próprio Maicon já foi descartado, então esse nome é importante a gente colocar, que não é trabalhado, mas o Maicon deu uma entrevista para o Duda Garbi, acompanhei ontem ao lado do Diego Souza e do Felipe Bastos, e disse, né, que o sonho dele é trabalhar no Grêmio, é voltar para o Grêmio, muito magoado que o presidente Romildo à época prometeu para ele essa função e não cumpriu, simplesmente sumiu, sequer deu uma explicação, aquela bagunça que levou o Grêmio para a Série B, né? Mas o ponto é esse. O Grêmio está afim de um coordenador e volta o otimismo por Felipão, volta a chance pelo Felipão, a oferta pelo treinador que ele possa aceitar e voltar ao Grêmio, beleza? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vai deixando a tua opinião aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.